Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo sobre o Novo Testamento, onde nós temos uma visão panorâmica do assunto para depois entendermos e estudarmos o Novo Testamento. Bom, a palavra Bíblia significa uma coleção de livros. Nós temos na Bíblia duas grandes coleções. A primeira que se chama Antigo Testamento e a segunda que se chama Novo Testamento. Esses livros foram escritos por autores diversos em épocas diferentes da nossa história. Para que nós possamos entender um pouquinho melhor, para depois estudarmos, meditarmos sobre o assunto, nós vamos tentar esquematizar, dar uma visão panorâmica do Novo Testamento. O Novo Testamento ele é composto por livros, né, que começa com Mateus e o último livro é Apocalipse. De maneira geral, nós podemos separar em livros históricos, que são os 4 evangelhos, mais os Atos dos Apóstolos. Epístolas paulinas, são cartas escritas por Paulo, e epístolas gerais, que são as cartas que não foram escritas por Paulo, foram escritas por outros autores. Essa era da igreja, nós podemos imaginar que se trate da era de alguma igreja, a igreja católica, a igreja protestante, nada disso. É a igreja cristã primitiva. Como é que aconteceu isso? Pedro, logo depois da morte de Jesus, é usado por Deus para estabelecer a igreja, que é o plano seguinte de Deus para o homem. Vejam que quando Deus deu continuidade, né, ao seu plano para a humanidade após a morte de Jesus, ele não tinha em mente especificamente qualquer uma das denominações religiosas. Ele fundamentou numa igreja primitiva baseada nos ensinamentos de Jesus. Bom, nessa era da igreja que nós vamos ver, que nós encontramos no livro Atos dos Apóstolos, nós temos 4 grandes temas: criação, crescimento, perseguição e transição. Primeiro tema, criação, que é o nascimento da igreja. Nós vamos encontrar no livro Atos dos Apóstolos, nos capítulos de 1 a 5. O local de nascimento da igreja é Jerusalém. Tudo isso que eu estou falando está fundamentado num livro que se chama 30 Dias para Entender a Bíblia. Eu achei ele muito didático, por isso eu estou usando ele como base. Depois da sua morte, enterro e ressurreição, Jesus instruiu seus discípulos a esperarem em Jerusalém até receberem o poder do Espírito Santo e depois serem testemunhos em Jerusalém, a cidade deles. Judeia e Samaria são províncias próximas e nas mais remotas partes da terra. Então Jesus ascende ao céu, ele retorna ao lado de Deus, Pai, Criador, bem na frente dos seus olhos. Logo depois disso, na festa judaica de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os discípulos de Jesus. Enquanto estão reunidos em uma casa, um som como uma rajada de vento violenta toma conta do lugar e chamas de fogo caem sobre cada discípulo, que são preenchidos com o Espírito Santo. Para nós espíritas, nós podemos interpretar isso como um evento mediúnico que atingiu toda a coletividade ao mesmo tempo. Eles começam a falar em diferentes línguas estrangeiras, fazendo com que muitos judeus de várias partes do mundo possam ouvi-los em seus próprios idiomas.
Isso e outros milagres notáveis associados com o nascimento da igreja acontecem nos primeiros dias, com o número de conversões ao cristianismo aumentando rapidamente em Jerusalém. Só para a gente reforçar, o falar em línguas não é falar numa língua que ninguém entende. Que nós vemos em algumas igrejas, isso acontece. É como se nós estivéssemos reunidas no dia de hoje. Nós temos americanos, alemães, espanhóis, e eles vão escutar a divulgação da mensagem de Jesus em inglês, em alemão, em espanhol, cada qual escutou no seu próprio idioma. É por isso que é o falar em línguas, que nós denominamos de xenoglossia, quando o médium se expressa num idioma que ele não domina. Esse é o falar em línguas. Não é você chegar e falar umas palavras sem sentido que ninguém entende. Qual a edificação, né? Qual é a mensagem de Deus para as pessoas através disso? Desconheço. Bom, o segundo grande tema dessa era da igreja, que é a consolidação da igreja cristã, é crescimento, organização da igreja. Atos 6, livro de Atos, capítulo 6. Então, a igreja começou a se formar, cada vez mais pessoas se convertendo. Agora ela começa a crescer. Com o número de convertidos aumentando, algumas medidas são tomadas para a organização da igreja, dando estrutura às suas atividades e responsabilidades. Começou a se organizar, porque cresceu demais. Pedro organiza um esforço de alívio para cristãos em necessidades. Aqueles que têm posses, têm dinheiro, podem vendê-las e dar o dinheiro aos apóstolos, que o distribuem de acordo com as necessidades. Aí, diáconos são escolhidos para cuidar das necessidades materiais da igreja, enquanto os apóstolos cuidam das necessidades espirituais. Muitas igrejas ainda seguem essa tradição. Diácono, a parte material, apóstolo, a parte espiritual. Bom, cresceu, se organizou e agora o que começa? 3, perseguição. O primeiro mártir cristão nós encontramos em Atos 7, capítulo 7. Estevão, um dos primeiros pregadores, é preso pelos líderes judaicos por pregar sobre Jesus. Quando ele não se retrata por falar sua mensagem, mas continua a repeti-la, os judeus o apedrejam até a morte, transformando-o no primeiro mártir cristão. Então, eles foram cruéis, né? Eles mataram Estevão à pedrada. Esse incidente inicia uma série de perseguições contra novos cristãos, tão severa que muitos deles precisam fugir de Jerusalém para salvar suas vidas. Quando fazem isso, levam a mensagem do Evangelho com eles até as províncias próximas da Judéia e Samaria. Então, primeiro o nascimento da igreja após a morte de Jesus, Pedro coordena uma comunidade, essa comunidade cresce, essa comunidade se organiza e agora, em retaliação, acontecem as perseguições aos cristãos. Nós temos agora no 4 a transição, um missionário para os gentios. Nós encontramos em Atos, capítulos de 8 a 12. Gentil é todo aquele que não é judeu. Isso é como o judeu diz, quando ele diz que uma pessoa é gentia, quer dizer que ela não é judia. Um fariseu zeloso, Saulo de Tarso, aprova aqueles que apedrejaram Estevão. Ele fala, é isso aí.
Logo depois, ele está viajando até Damasco para encontrar e perseguir outros cristãos quando Jesus aparece para ele vindo do céu. E Saulo é convertido ao cristianismo. Aquela cena maravilhosa onde Jesus pergunta a Saulo: por que me persegues? Então Saulo se joga de joelhos, perde a visão e se converte a essa figura sublime que é Jesus. Jesus muda o nome de Saulo e ele fica conhecido como o apóstolo Paulo. Jesus diz para Paulo que ele deve se tornar um missionário entre os gentios, porque inicialmente a palavra de Jesus, os ensinamentos, eram ensinados apenas aos judeus. Ele diz para Paulo para que faça essa divulgação entre os que não são judeus. Logo depois disso, o apóstolo Pedro tem uma visão na qual o Senhor diz que a mensagem do Evangelho deve ser ouvida pelos gentios também. Isso marca uma transição na natureza da igreja, porque, até esse momento, a mensagem tinha sido circulada exclusivamente entre os judeus. Então, na era histórica, né, nós temos a era dos evangelhos, que foi o vídeo anterior, a era da igreja, e o próximo vídeo nós veremos a era das missões. Não percam esses vídeos que vão ajudar você a compreender melhor essa mensagem maravilhosa de Jesus, para que nós possamos estudar e meditar sobre o Novo Testamento. Até o próximo.